Olá, meu terceiro ano B, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de língua portuguesa dessa semana. Bem, e só recapitulando o que já vimos nas aulas anteriores, nós estamos no decorrer do nosso ano letivo aprendendo várias coisas dentro da nossa língua portuguesa. Nós estamos aprendendo um pouco sobre oralidade, sobre escrita e também sobre interpretação textual e sobre gramática. Afinal, tia Viviane, o que é gramática? Gramática são aquelas regrinhas que norteiam a nossa língua portuguesa. É através da gramática, é através das nossas regrinhas gramaticais que nós sabemos se nós estamos escrevendo corretamente, se nós estamos lendo corretamente, se nós estamos produzindo um texto corretamente. E hoje nossa aula vai falar um pouco sobre gramática. O tema da nossa aula de hoje é palavras com M, N e tio. E onde vocês encontram o texto base dessa aula? Vocês encontram o texto base dessa aula na página 31 do nosso livro didático. E, para começo de conversa, eu quero trazer aqui uma conceitualização do que é tio. Porque o tema da nossa aula é palavras com M, N e tio. Mas, afinal, o que é tio? E tio, meus amores, é um sinal gráfico que ele é usado nas vogais para indicar a nasalização das vogais. Mas, tia Viviane, o que é nasalização? Nunca ouvi falar dessa palavra. E no nosso livro aí, no nosso texto base, na página 31, diz o seguinte, que as vogais elas podem ser orais, como também nasais. Nas vogais orais, o ar sai apenas pela boca. Nas vogais nasais, parte do ar sai pelo nariz. As letras M e N, quando estão na final da sílaba, deixa o som da vogal nasal. Ou seja, gente, nós temos no nosso português, na nossa oralidade, o que é oralidade, pessoal? É aquela parte que eu não escrevo. Oralidade é a minha voz, oralidade é a minha fala. Então, nós temos dentro do nosso português vários tipos de vogais. E uma delas são vogais orais e vogais nasais, como o próprio nome já diz. E nós sabemos que para pronunciar palavras, nós utilizamos o nosso sistema respiratório. Nós precisamos respirar para pronunciar palavras. Então, o que acontece? Nas vogais, lembrando aqui que nossas vogais, nós temos aí um alfabeto com 26 letras e 5 vogais. E quais são elas? A, E, I, O e U. As vogais orais, o som sai totalmente pela boca. E outra dica, pessoal. Quando uma vogal é oral, além do som sair totalmente pela boca, ela tem um som mais aberto. Vamos usar como exemplo a palavra aberto, tá bom? Na palavra aberto, nós temos aí a vogal E. Que nesse momento eu convido você para colocar. Pega a tua mãozinha, coloca na frente da tua boca e pronuncia bem devagarzinho a palavra aberto. Aberto. Veja que nesse momento que nós pronunciamos a vogal E, nós vemos que o som sai juntamente com o A totalmente pela boca, tá bom? Então, aí é uma dica de vocês como é que vocês podem identificar uma vogal oral ou nasal. Mas aí, tia Viviane, já sabemos reconhecer uma vogal oral. O som é mais aberto, o som também sai totalmente pelo nariz. E em uma vogal nasal, qual é a diferença? Como o próprio nome já diz, nas vogais nasais, o som ele sai um pouco pelo nariz, juntamente com o ar, e um pouco pela boca. E essas vogais nasais, elas possuem uma característica, como diz aqui no nosso texto, ok, pessoal? As letras M e N, quando estão no final da sílaba, deixam a vogal com som nasal.
Vamos perceber aí na hora dos exemplos. Vamos usar palavras do nosso cotidiano, tá? Para esse exemplo. Vamos apagar aqui e usar palavras do nosso cotidiano. Como, por exemplo, a palavra camponês. Camponês. A palavra ganso. Vou exemplificar com essas duas palavras o que eu estou querendo dizer aqui na aula. Vamos pronunciar, pessoal, essas duas palavras, camponês e ganso. Vejam que, ó, antes do A tem aqui o N e antes do A, aliás, depois do A tem aqui o M. Depois, tá certo? E vamos pronunciar essas duas palavras. Mas para pronunciar, eu convido que nesse momento você coloque a sua mãozinha na frente da sua boca e perceba por onde é que o som sai, juntamente com o A. Vamos pronunciar bem devagarzinho? Vamos lá. Camponês. Vejam aí, pessoal, diferente da palavra aberto, onde o som da palavra sai totalmente pela boca, nessa palavra, por ter um M, tá certo? Depois da vogal, essa vogal, o som dela sai metade pelo nariz e metade pela boca. Torna assim, nessa palavra, na palavra campo, a vogal, ela não é oral, porque ela não sai, o som dela não sai pela boca, somente pela boca, e sim pelo nariz. Da mesma forma, e por quê? Por causa do M, tá bom? É a culpa de transformar aqui, nesta palavra, o A, uma vogal nasal, é totalmente do M. Da mesma forma, a palavra ganso. Ganso. Vamos fazer o mesmo processo? Coloca a mãozinha na frente do teu rosto e pronuncia devagar. Ganso. Veja que, assim como acontece aqui comigo, acontece com vocês. O som da vogal A é um som mais fechado, sai mais pelo nariz, é um som anasalado, ou seja, é uma vogal nasal. E por que nesse contexto aqui, a vogal A, ela também se torna nasal? Porque depois dela vem aqui o N. E o M e o N tem essa função. Deixam a vogal com o som anasalado. E mais, também não acontece apenas só por culpa do M e do N. O tio também tem essa função. O tio, ele é um sinal gráfico, tá certo? E a função dele é deixar a vogal com um som mais fechado. E se é um som mais fechado, é um som nasal, um som anasalado. Vamos utilizar aqui exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, a palavra não. Não. N-A-O, tio. Vejam que o tio aqui, ele está em cima do A. E ele serve para sinalizar que essa vogal aqui, onde ele está em cima, é uma vogal nasal. Porque essa é a função dele, tá, pessoal? Então, encontrou um tio em cima de uma vogal, a gente já sabe que ela tem um som fechado, um som nasal, tá certo? Vamos pronunciar a palavra não. Automaticamente, pronunciando, nós já percebemos que, olha, quando nós pronunciamos não, a metade do som sai pelo nariz e a metade do som pela boca, o ar também. Não. Vejam que sai uma pressãozinha de ar também pelo nariz. Então, essa é a função do tio. O tio, como diz aqui no nosso livro, na página 32, o tio é um sinal posto sobre as vogais A e O, para indicar que elas têm som nasal. Por exemplo, a palavra pão, a palavra não, a palavra tubarão. Vejam aí, ó, que quando eu pronuncio a palavra tubarão, o tio, ele está em cima da vogal A e a gente já fala com esse som mais fechado, com esse som mais anasalado. Tubarão. Vejam que metade do som sai juntamente com o A
pelo nariz. Entendido, pessoal? Então, vocês entenderam os tipos de vogais? Existem vogais orais e vogais nasais. E de quem é a culpa de, em alguns momentos da nossa língua portuguesa, existirem vogais nasais, que são aquelas onde o ar, o som, passa pelo nariz? É do M, quando ele vem depois de uma vogal, do N, quando ele vem depois de uma vogal, e do tio, que é um sinal gráfico que é colocado em cima do A e do O para trazer para a palavra um som nasal, um som anasalado, ou seja, um som que tem metade, um som que passa pelo nariz e pela boca, que não é pronunciado apenas só com a boca, e também pelo nariz, tá certo, pessoal? Então, nossa aula de língua portuguesa de hoje foi essa aula de gramática, ensinando para vocês mais essa regrinha gramatical. Que regrinha foi essa? M e N e tio. Palavras com M, N e tio. Palavras com M, N e tio são essas funções que deixam as vogais com som nasal, som anasalado. Ok, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham compreendido totalmente essa regrinha gramatical. Espero que tenham gostado da aula também. Tia Viviane, no decorrer da sua aula surgiram algumas dúvidas, algumas curiosidades que eu não compreendi. Então, você entra em contato com tia, que tia está à disposição para tirar suas dúvidas e suas possíveis curiosidades. Então, finalizo aqui a minha videoaula de língua portuguesa. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana de estudos. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, terceiro ano B.